Tá vendo essa cidade que tá aparecendo aí nas imagens? Essa é Jaguariúna, no interior de São Paulo. Um destino conhecido pelo turismo rural, pelas Maria Fumaça que cruzam a paisagem e pelos festivais de música sertaneja que lotam a cidade. Ali moram cerca de 60 mil pessoas, espalhadas por mais de 140 quilômetros quadrados. Ou seja, tem espaço de sobra, tem bairro tranquilo, tem centro histórico, tem parque, estrada, roça, tudo convivendo no mesmo território. Agora guarda esse número aí na cabeça, porque o lugar que a gente vai te mostrar hoje também tem mais de 60 mil habitantes. Só que ao invés de 140 quilômetros quadrados, a área toda tem 5 quilômetros de comprimento e só 30 metros de largura em alguns pontos. Consegue imaginar uma cidade inteira espremida numa faixa do tamanho de uma quadra de tênis? Eu sei que parece difícil de imaginar um lugar assim, mas esse lugar existe. O nome dessa cidade é Yanjin. E hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer a cidade mais estreita do mundo e te mostrar como é a rotina num lugar onde tem menos espaço que um campo de futebol. E mesmo assim, tem trânsito, tem comércio e tem vida agitada. Número 1. Localização e dados gerais. Yanjin fica no sudoeste da China, numa região montanhosa chamada Yunnan. Um lugar onde a geografia nunca ajudou muito. É pedra, penhasco, encosta íngreme e rio espremido entre paredões por todos os lados. E foi justamente no meio desse cenário que surgiu essa cidade. O nome Yanjin não se refere só à cidade em si. Ele vale para o condado inteiro. Um território onde vivem mais de 300 mil pessoas, espalhadas por comunidades rurais e vilarejos fincados nas montanhas. Mas o que chamou a atenção do mundo, o que viralizou nas imagens de drone e nas fotos que parecem montagem, é só uma parte desse condado. Essa parte se chama Yanjin Town. É a sede administrativa de Yanjin. E é ali que moram cerca de 60 mil pessoas. Só que o número de moradores nem é o mais impressionante. O que mais espanta é onde essas pessoas vivem. Esses 60 mil habitantes estão todos concentrados numa faixa de terra que acompanha o traçado do rio. Um trecho de mais ou menos 5 quilômetros de comprimento. Só que em muitos pontos, a largura não passa de 30 metros. Para você ter ideia do que isso significa, 30 metros é o tamanho de uma quadra de tênis oficial. É o comprimento de uma piscina olímpica. Quase a largura de uma pista de atletismo com 6 raias. De um lado do rio, os prédios se espremem para cima, porque não tem espaço para crescer para os lados. Do outro, pequenas lojas, mercearias e barracas de comida vão ocupando cada pedaço que a encosta permite. Yanjin não se espalha, ela se empilha. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Antes de entender como esse lugar virou um labirinto vertical, a gente precisa descobrir por que alguém, um dia, decidiu começar uma cidade num canto tão estreito do planeta. Número 2. História. Antes de virar cidade, Yanjin era só um corredor natural, encaixado entre paredes de pedra. Um vale tão estreito que, em muitos trechos, parecia não ter espaço nem para respirar. Esse corredor era cortado pelo rio Guanhe, o mesmo que mencionamos no início. Ele nasce nas montanhas da província de Yunnan e segue serpenteando pelo interior da China até se encontrar com o Yangtze, que é o maior rio do país. Mesmo espremido entre os paredões, o Guanhe sempre teve importância. Durante séculos, ele foi usado como rota por animais de carga, por carregamentos de chá, sal, tecidos e todo tipo de mercadoria que ligava as províncias do sudoeste chinês ao restante do império. Era um caminho vital, um elo entre montanhas, mercados e culturas. Os chineses chamavam essa ligação de Rota do Chá, Sal e Cavalo. Um trajeto antigo e essencial. O chá saía das montanhas de Yunnan, os cavalos vinham das planícies do Tibete e o sal, extraído ali mesmo nas encostas de pedra,
era levado em embarcações pequenas pelo Guane até outras cidades mais ao norte. O próprio nome da cidade ajuda a entender essa história. Yan quer dizer sal. Jin quer dizer porto. Yanjin significa exatamente isso. Porto do sal. Esse sal era um bem precioso. Servia para conservar comida, abastecer exércitos e garantir a sobrevivência de cidades inteiras. Não demorou para que esse vale, antes apenas uma passagem, virasse ponto estratégico. E como acontece em todo lugar por onde circula riqueza, logo surgiram os primeiros interesses de controle. Vieram os postos de guarda, depois os vilarejos de apoio, entrepostos comerciais se instalaram ao longo da margem. O que era só um corredor apertado, virou área disputada. Depois virou ponto de apoio. E com o tempo, virou endereço fixo. Algumas famílias começaram a se instalar ali. Mesmo com a terra inclinada e o espaço escasso, havia vantagens. O rio fornecia água fresca. As encostas permitiam plantar em terraços. E as montanhas em volta davam proteção natural contra invasores. Foi um processo lento, mas contínuo. E cada novo morador ajudava a moldar o esboço de uma cidade. Vieram escolas, pequenos comércios, conexões com outras regiões. E aos poucos, no meio daquele vale estreito, nasceu Yanjin, a cidade que hoje desafia todas as noções de espaço. Número 3. Estrutura. Vista de cima, Yanjin impressiona. E assusta também. Como a gente já adiantou no início do vídeo, não tem para onde crescer para o lado. O terreno é tão estreito que, em vários trechos, só cabe uma rua apertada, onde carros, motos, bicicletas e pedestres disputam cada centímetro como se fosse o último. E quando a cidade abre um pouco, ela chega no máximo a 500 metros de uma margem à outra, o que é equivalente a uns 5 quarteirões colados. É nesse espaço comprimido que vivem mais de 60 mil pessoas, a maioria morando em prédios altos de 10, 15 andares, construídos sobre colunas de concreto gigantes. Essas colunas não estão ali só para sustentar. Elas também protegem contra as enchentes que, de tempos em tempos, sobem pelo rio. O mais curioso é que muitos desses edifícios nem têm um térreo de verdade, só os pilares. O primeiro andar de verdade começa no segundo ou no terceiro nível. É uma solução criada ali mesmo, misturando necessidade com criatividade e que acabou virando uma das marcas registradas de Yanjin. Como não dava para fazer grandes avenidas, toda a cidade gira em torno de uma única via principal. Essa estrada segue o contorno do rio, atravessa o centro e funciona como o eixo da cidade. Só que é um caos. Ônibus, carros, motos, pedestres, tudo junto, dividindo o mesmo pedaço de asfalto. Não tem acostamento, não tem calçada larga. Às vezes, não tem nem calçada. Algumas pontes metálicas ligam uma margem à outra, mas são poucas. E quando não estão cheias de gente atravessando, estão tomadas por motos. Nas vielas entre os prédios, a sensação é de estar dentro de um túnel urbano. Prédio de um lado, prédio do outro, quase se encostando. Nas poucas ruas que existem, tem de tudo. Loja, restaurante, salão, oficina, mercado. E não é só no chão, não. Tem comércio nos andares mais altos também. A cidade foi se empilhando como deu. E isso virou o jeito de viver em Yanjin. Número 4. Cotidiano. Se a cidade já impressiona por fora, é no dia a dia que ela realmente revela quem é. Logo cedo, a rua principal, aquela colada no rio, começa a ferver. É como se todo mundo acordasse junto. Caminhões passam apertados entre motos buzinando e barracas improvisadas encostadas nos muros. Ali se vende de tudo. Tem verdura fresca colhida nas encostas, tem peixe se debatendo em bacias com água. Tem rã viva prestes a virar almoço. O espaço é apertado, mas cada centímetro tem uma função. Nas vielas que cortam os prédios, a vida acontece colada. As janelas ficam tão próximas que dá para passar açúcar de uma casa para outra. Dá para bater papo sem sair do lugar.
Criança corre entre as escadas, idoso joga cartas na calçada e o som da panela de arroz se mistura ao barulho da cidade. É tanta gente convivendo tão perto que os laços viram quase automáticos. Um ajuda a carregar a sacola, o outro divide a verdura do dia. Não tem muito anonimato em Yanjin. E talvez por isso, todo mundo se conhece. Ou conhece alguém que conhece. A comida tem presença forte. Mesmo em apartamentos pequenos, as famílias se reúnem ao redor da mesa cheia. Arroz, legumes, carne de porco e frango. Tudo com bastante pimenta, do jeitinho de Yunnan. E não pode faltar chá. Preto, verde, fumegante, servido em qualquer ocasião. O chá segue sendo parte da cultura, como era nos tempos das rotas comerciais. A fé também está por toda parte. Nossos altares improvisados dentro das casas, nuestros templos escondidos nas encostas, ou nos santuários dedicados aos espíritos da montanha e do rio. É uma religiosidade silenciosa, prática, do dia a dia, mais feita de gestos do que de cerimônia. As festas também fazem parte. No calendário, o Ano Novo Chinês transforma até os becos mais apertados em corredores de festa. Lanternas vermelhas, danças, comida para todo lado. Também tem celebrações das minorias étnicas, com cantos, instrumentos e roupas típicas que enchem as ladeiras de som e cor. Os mais velhos adoram contar histórias do tempo das caravanas de sal, quando gente de todos os cantos passava por ali. Talvez por isso a cidade tenha aprendido a ser hospitaleira. Até hoje, quando aparece um forasteiro, ele é recebido com um sorriso e um aceno. Mesmo sem entender a língua, o gesto de boas-vindas é universal. A língua, aliás, pode ser uma barreira. Embora todos falem o mandarim padrão, no dia a dia, o que se escuta é um dialeto regional carregado de sotaque e expressões de Yunnan e Sichuan misturadas. É o sotaque de quem vive entre montanhas há séculos. Quem nasceu em Yanjin carrega a cidade no jeito de falar, de comer, de viver. Tem jovem que sai, vai estudar fora, tentar a vida em lugares maiores. Mas tem muitos deles que voltam. Volta porque sente falta. Volta porque ali tem algo que nenhum outro lugar oferece: o sentimento de pertencimento. E o curioso é que ali ninguém tem pressa extrema, e talvez isso seja um luxo nos dias atuais. As noites estreladas sobre o vale, as festas tradicionais celebradas em conjunto na única rua, tudo isso compõe uma cultura local de apreço pelas coisas simples da vida. No lugar de shoppings ou grandes praças, os jovens se encontram em quadras improvisadas, bares pequenos, salões de sinuca escondidos entre os edifícios. E quando o dia termina, luzes vermelhas acendem nos becos. A cidade respira. E continua. A vida pode ser apertada, mas silenciosa ela não tem nada. Número 5. Desafios. É claro que morar na cidade mais estreita do mundo traz desafios singulares. Um dos principais é a mobilidade urbana. Com apenas uma via principal em cada margem e nenhum espaço para avenidas largas, o tráfego de veículos pode facilmente engarrafar. Nos horários de pico, atravessar os 5 quilômetros de Yanjin de ponta a ponta pode levar horas. É por isso que a maioria dos moradores prefere moto ou scooter. Os veículos pequenos conseguem escapar dos engarrafamentos e se enfiar por becos e atalhos onde o carro não entra. Já quem visita a cidade pela primeira vez costuma levar um susto. Dirigir ali parece claustrofóbico. É uma estrada estreita, com o rio de um lado e a montanha do outro. E se tiver um caminhão na frente, não tem como ultrapassar. Mesmo assim, os moradores já estão acostumados. Tem gente que brinca dizendo que ninguém se perde em Yanjin, porque só existe uma rua. E de fato, se orientar ali é fácil. O problema é sair ou entrar na cidade. As conexões com o restante da província são todas feitas por estradas estreitas que serpenteiam as montanhas. Além disso, a linha de trem que chega ali é lenta, e o aeroporto mais próximo está a muitas horas de distância.
Para chegar até Kunming, a capital de Yunnan, são mais de 6 horas de viagem por estrada cheia de curvas. Isso torna Yanjing um lugar relativamente isolado. E isso traz um segundo desafio, que é o econômico. Quando a logística é complicada, fica difícil atrair indústria, investimento, empresa grande. Muita gente passa batido por ali. Só que nem o isolamento é o maior problema. A natureza é. Por estar encaixada num cânion, a cidade sofre com enchentes do rio Guanhe e com deslizamentos de terra. Durante as chuvas fortes, principalmente em julho e agosto, o rio pode subir de repente. A água invade tudo. Já causou destruição no passado. E embora os prédios em palafita ajudem a proteger, o risco nunca desaparece. Por isso, os moradores evitam ocupar os andares térreos e vivem com rotas de fuga engatilhadas na cabeça. Além da água, tem o chão que treme. Yanjing fica numa região sismicamente ativa. Em 2006, um terremoto de magnitude 5.1 deixou mais de 20 mortos. Casas desabaram. Vilarejos inteiros ficaram feridos. Tremores secundários continuaram por semanas, e as montanhas instáveis só aumentaram o medo. No verão, o perigo se repete com outra cara. Chove muito, a terra solta, e o risco de deslizamento é constante. Mesmo assim, o povo resiste, e mesmo sabendo dos riscos, enchentes, tremores, isolamento, o pessoal daqui leva tudo com humor. Tem até uma frase que todo mundo conhece: se a montanha não cair sobre nós e o rio não nos levar, está tudo bem. Muitos moradores são descendentes diretos das famílias que se fixaram ali quando o sal ainda era transportado em caravanas. Sobreviveram a tudo e continuam ali, apegados à terra, às memórias e ao estilo de vida que construíram. Para tentar diminuir os riscos, o governo tem agido. Investiu em contenção nas encostas, criou sistemas de alerta e, em 2015, começou a construir uma nova área urbana fora do miolo antigo. Esse novo distrito, chamado Shuitian, fica a cerca de 3 quilômetros da cidade velha. O terreno é um pouco mais largo, mais plano, e permite prédios mais seguros. É uma espécie de válvula de escape. Parte da população está sendo realocada para lá. E a ideia é evitar que o centro antigo fique ainda mais apertado. Em 2022, prédios antigos que estavam com estrutura comprometida foram demolidos e reconstruídos. Uma tentativa de renovar sem apagar a história. Yanjing é isso, um fio de cidade esticado entre a montanha e o rio. Mas mesmo sobre o fio da navalha, os moradores seguem ali, tentando equilibrar tradição com segurança, cotidiano com futuro. E talvez seja justamente isso que torne esse lugar tão fascinante. Se você gostou de conhecer esse cantinho inusitado da China, já deixa seu like, comenta aí o que mais te impressionou e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muita cidade curiosa vindo por aí. A gente se vê no próximo destino.